Deus querido, um dos ingredientes da prosperidade é estarmos cercados pela falta. Quando houve um tempo de seca, José pôde mostrar a glória de Deus e alimentar as nações. Transferências de riquezas. Quando no deserto Jesus disse para os discípulos que disseram para despedir a multidão porque não havia pão, Jesus diz: dai-lhe vós de comer. Eles não sabiam, mas assim como Jesus falou para eles porque não tinham fé diante do mar, quando se agitou, assim também Jesus diz: dai-lhes vós de comer, significando que quando houver escassez à nossa volta, Jesus levantou 5 pães e 2 peixinhos, e os discípulos viram quanto que sobrou 12 cestos cheios. Meu Deus querido, o Senhor é o Deus da glória. E quando começamos a te adorar, a nuvem de glória vai aumentando. E começamos a nos humilhar, e a nuvem de glória continua aumentando. E essa nuvem de glória, meu Deus, produz milagre. Meu Pai, quando nós vemos na palavra de Deus a glória do Senhor curando os enfermos, consolando os tristes, libertando o cativo. Sim, Pai, o Senhor nos enche de glória para a sua glória, para que tenhamos domínio para a sua glória. Meu Deus, o domínio das doenças, depressão, dívida, o domínio, meu Deus, do pecado, do vício, libertando vidas à nossa volta. Meu Deus, não há crise que possa resistir à unção da glória. A glória chove sobre a crise e faz sobrar doces cheios. Não importa a condição do país, se é comunismo, não importa, meu Deus, a condição da moeda ou a situação da nação. Quando Abraão enriqueceu no deserto e quando Ló ficou pobre na campina que parecia com o jardim do Éden, mostra que a bênção do Senhor é que enriquece. Pai, o Senhor diz no Salmo 37:19 que nos anos de crise, os que temem ao Senhor terão sobra de recurso. Pai, quantas vezes a pessoa está ouvindo na internet que os países estão quebrando, falta de dinheiro, que a crise aqui, desemprego ali, mas Senhor, nós sabemos que como cidadãos dos céus, embaixadores celestiais, poderemos, meu Pai, compreender isto. Quando uma pessoa pensa pequeno, a minha necessidade é pagar os meus boletos. Mas se o Senhor disser que supre as nossas necessidades, e a nossa necessidade é criar uma casa de recuperação para centenas de pessoas, e se o Senhor disser que a nossa necessidade é criar um asilo para centenas de velhinhos ou desabrigados ou casa de recuperação, e o Senhor disser que a nossa necessidade será servir sopas para os pobres e evangelizar? Meu Deus, muitas vezes em períodos de crise as pessoas se voltam para Deus e aí temos condição de não só darmos o alimento, mas também darmos a palavra. Meu Deus, nós não queremos que nenhum país sofra financeiramente, mas sabemos que a Tua glória pode nos fazer aprender que a nossa necessidade é alimentar as nações com o pão do céu, o pão do arrependimento, né? Mas também com o pão físico. O Senhor não está em crise, o Senhor é um Deus que faz brotar ouro da terra, o Senhor é o Deus do ouro e da prata. Portanto, Pai, que essa pessoa ela pense não que ela vai ter falta, mas que ela vai ser canal de multiplicação e que mesmo que 1.000 caiam ao seu lado, 10.000 desempregados ou crise financeira, os países declarando falta de alimento, falta de dinheiro, que aqueles que temem o Senhor é nesta hora que serão milagrosamente ajudados pelo Senhor. Porque eu tenho certeza que a Tua glória, meu Pai, pode produzir em nós sabedoria, inteligência para curar enfermos, ressuscitar mortos e para ajudar financeiramente. O Senhor tem como fazer fluir milhões, bilhões através das nossas mãos para evangelizar e alimentar
fisicamente ou com roupas, calçados, as pessoas. O Senhor que alimentou aquele povo no deserto por 40 anos, não deixou que faltasse nada. O Senhor que nos enviou como embaixadores celestiais não está em crise. O Senhor não corre perigo. Portanto, meu Deus, que nós não venhamos ficar olhando para a situação dos bancos, a situação dos governos ímpios e corruptos, porque por mais que haja um declínio financeiro no mundo, José reinou e teve sobra de recursos. Eu sei, meu Pai, que a igreja primitiva, sob o Império de Roma, ela teve condições para viajar, ela teve recursos para as viagens missionárias. Os que partiam como mártir iam para o lugar, né, onde enxugava toda lágrima, ali não haveria mais sofrimento. Mas os que ficavam tinham saúde, recursos financeiros, livramento para as viagens missionárias e não faltou nada. Mesmo as mulheres que eram curadas por Jesus, elas prosperavam e bancavam as viagens missionárias de Jesus, não é? De maneira que o Senhor provê, meu Pai, para nós tudo. A tua palavra de 2 Coríntios 9:8, que o Senhor nos dará sempre, em tudo, para toda boa obra. Eu creio que o Senhor suprirá cada área da vida dessa pessoa, seja com poder para curar enfermos, para evangelizar, para aconselhar, né? Para consolar, poder para libertar vidas, poder para ajudar com boas obras. Eu tenho certeza, meu Pai, que não há no Senhor deficiência. Quando o Senhor disse para os discípulos, dai vós de comer, eles ficaram assustados e disseram, não, nós não temos dinheiro para alimentar essa multidão. Mas quando Jesus passou para a mão deles 5 pães e 2 peixinhos, foi ali que multiplicou. E eles viram que se nós estivermos na glória, na dimensão da glória como um portal, a despensa do Senhor encontra e materializa, né, de forma quântica, no visível, saúde para o doente. Eu tenho certeza que a igreja tem esse aspecto, né, de não apenas cuidar da alma, do espírito, mas também da vida financeira da nação. Quando o Senhor nos manda curar os enfermos que houver naquela cidade, o Senhor também diz, né, meu Pai? Paulo, quando recebeu aquele conselho lá em Atos dos Apóstolos que cuidasse dos órfãos, das viúvas, necessitados, eu tenho certeza, meu Pai, que a igreja, como uma instituição filantrópica, não tem propósito de tirar dinheiro do povo, mas sim ajudar o povo, mas pregar o evangelho aos pobres também, né? Enquanto a igreja também supre as suas necessidades. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor é um Deus poderoso para fazer aparecer da sua glória no visível, manifestar a sua glória no visível, para que as pessoas, meu Deus querido, que neste avivamento final, colheita final e arrebatamento, possam ser supridos com todos os dons, graça e unção. O grande finale, né? A igreja que chegou à maturidade, a igreja do arrebatamento, uma igreja que vai fazer sinais superiores à igreja de Atos 2, 3, do início, pois o livro de Atos não tem o final, ele continua existindo ainda, aleluia. E eu quero unir a minha fé com essa pessoa que está orando comigo agora e profetizar sobre ela essa nuvem de glória, que ela está construindo, se humilhando todos os dias, adorando todos os dias, adorando, investindo horas, orando em línguas. E eu tenho certeza, meu Pai, que essa nuvem de glória está crescendo e na dimensão da glória, derramado sobre o visível, o que nós fizermos, tudo prosperará para a tua glória. Com muita humildade, temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória seja toda do Senhor. E eu quero ver, Senhor Deus, a tua glória fluindo e a tua igreja sendo luz. Não uma igreja que fica tirando o dinheiro do povo, mas uma igreja rica em boas obras, né? Assistência social, uma igreja que tenha realmente, neste momento, como a Arca de Noé, uma igreja que tenha realmente uma administração voltada para o reino. Como o pastor Riclave tem sido honesto na administração das Gerados, eu quero elogiar o conselho da igreja, pois somos uma igreja que não ficar extorquindo, pedindo, forçando ninguém, uma igreja que não fica ameaçando ninguém, mas que tem
tido um povo tão generoso que tem nos ajudado. Recompensa esse povo, Pai, que tem orado por nós, contribuído, este povo que tem crido, e que neste momento essa oração seja um canal de milagres na vida de cada um, em nome de Jesus.